Boa noite. Preso no Piauí, acusado de matar a amiga da ex-namorada em São Vicente. Natailson José Ribeiro, de 30 anos, foi preso na madrugada de hoje. Ele estava na casa de parentes na cidade de Padre Marcos, no Piauí. Ele é acusado pela morte da amiga da ex-namorada. O crime aconteceu no dia 31 de março, na Vila Margarida, em São Vicente. Andressa Nayara da Silva tinha 16 anos e teria ajudado a vizinha Daniele de Castro, que estava sendo agredida por Natailson. Segundo testemunhas, ele saiu com o carro e retornou em alta velocidade, atropelando a jovem. O pai da ex-namorada tentou ajudar, mas também foi atingido pelo veículo. Andressa não resistiu aos ferimentos e o ex-sogro ficou com os pés machucados. Não há previsão de quando Natailson será transferido para a Baixada Santista. O suspeito deverá ser indiciado por homicídio triplamente qualificado. Além de responder pela morte de Andressa, ele será julgado por dupla tentativa de homicídio, o da ex-namorada e o do sogro. Ele pode pegar até 30 anos de prisão. Mais um dia de fila de caminhões na rodovia Cônego Domênico Rangoni. O congestionamento atingiu cerca de 5 quilômetros sentido Guarujá durante a tarde. Mesmo com as novas regras impostas pela Prefeitura, que inclusive permitem trânsito de carretas pelo acostamento, o problema voltou a se repetir. Agora à noite o tráfego é normal no trecho. E quem trafega pelo Canal 2 em Santos deve ficar atento a algumas modificações no trânsito. Um dos pontilhões passa por obras. A obra interditou um pontilhão do Canal 2, bem no cruzamento com a rua Floriano Peixoto, no bairro da Pompeia. Orçada em R$ 264 mil, verba do DAD, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, prevê aumentar a capacidade da ponte de 20 para 45 toneladas. A cidade conta com infraestrutura já envelhecida, algumas pontes têm mais de 50 anos. Então esse é um plano que vem para modernizar as pontes, aumentar a capacidade de carga, atender a demanda de fluxo de veículos hoje, que é muito maior. Então esse plano, além disso, ele visa também requalificar essas pontes. Com os trabalhos, o fluxo de veículos sofreu alteração. A região conta com diversas faixas e placas de sinalização e a ideia é que se evite a região, principalmente nos horários de pico. A obra deve ficar pronta em até quanto tempo? Previsões de 2 meses. Além de pronto-socorros lotados, a epidemia de dengue na região começa a fazer outros problemas. Em Santos, os estoques nos bancos de sangue estão cada vez mais baixos. Faltam doadores. Com a epidemia de dengue que a cidade vive, o número de doadores chegou a cair até 20%. O problema é que muitos pacientes que estão com dengue precisam de doações com urgência. Os pacientes que apresentam a dengue do tipo hemorrágica, às vezes possuem sangramentos, né? Pode ser pela gengiva, pelo intestino, pela urina. Então esses pacientes necessitam, quando tem uma plaqueta muito baixa, necessita a reposição. Esse banco de sangue atende a Santa Casa e todos os prontos-socorros da cidade. Tem gente que soube que os estoques estão caindo e decidiu se mobilizar. Recebe só uma picadinha que não dói quase nada, não é mesmo, Fagundes? Foi suave. Suportável? Não, tranquilo, sossegado. Já outros vieram doar pela primeira vez e agora prometem tornar a ação uma rotina. Eu vou vir doar muitas vezes e eu espero que as pessoas tenham essa mesma iniciativa, né, de vir doar. Todo tipo de sangue é bem-vindo? Ah, com certeza, né? Todo tipo, porque a incidência na população é de todo tipo, então todo mundo, seja A, B, O, ou que seja negativo ou positivo, é sempre bem-vindo. Já o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, acredita que os números de casos de dengue devem diminuir em breve. Estamos fazendo todo o esforço por parte da administração para que nós possamos eliminar os focos do mosquito da dengue com as equipes que estão na rua diariamente, ampliamos as equipes. Agora estamos utilizando a nebulização, o fumacê, nos bairros que não são verticalizados. Existe uma tendência de queda nos casos, é importante aguardar alguns dias para que isso possa se confirmar, mas a administração está adotando todas as medidas possíveis, cabíveis, para que a gente possa vencer esse desafio da dengue. O quadro de saúde do vereador de Santos, Manuel Constantino, do PMDB, é estável. Ele foi internado segunda-feira após sofrer uma isquemia cerebral durante a sessão da Câmara. Ele recebeu alta da UTI e a recuperação acontece no quarto. Constantino está hospitalizado na Santa Casa. A inclusão social por meio da sustentabilidade foi discutida durante toda a manhã em Santos. O evento prossegue até amanhã.
Representantes de 13 cidades do litoral norte e Baixada Santista se reuniram. A intenção foi discutir o potencial de sustentabilidade de cada município. Tudo depois de uma pesquisa feita com o poder público e com os próprios moradores durante um ano, principalmente os com menor poder aquisitivo. O coordenador do projeto Litoral Sustentável explicou que o próximo encontro deve ocorrer em novembro, já com propostas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas na prática. O objetivo de ter essa agenda é principalmente ser um guia orientador para a atuação dos vários órgãos do poder público, seja do município, do governo do estado, do governo federal e da própria sociedade, de quais devem ser as ações principais que precisam ser desenvolvidas aqui na região de forma mais conjunta, de forma mais integrada, para que sejam enfrentados os problemas existentes nessa região. A seguir, as notícias do esporte em 2 minutos, você confere as últimas informações do Santos, que estreia daqui a pouco na Copa do Brasil. E fica sabendo também como participar de mais uma etapa do circuito de triatlon da Santa Cecília TV. Nós voltamos já. Domingo acontece na Praia da Enseada, em Guarujá, a segunda etapa do circuito de triatlon Santa Cecília TV 2013. Serão 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. As inscrições ainda podem ser feitas pela internet. Os detalhes você encontra no santaportal.com.br. Do triatlo para o futebol, o Santos estreia daqui a pouco às 10 da noite na Copa do Brasil. Em Teresina, o Peixe enfrenta o Flamengo do Piauí. Arouca e Bruno Pérez, contundidos, não jogam. Alan Santos e Galhardo devem ser os titulares. O time será comandado pelo auxiliar técnico Tata, já que o treinador Muricy Ramalho nem viajou com o grupo por causa de uma diverticulite. Se vencer por 2 gols de diferença, o Santos evita a partida de volta. Todos os detalhes da rodada você acompanha logo mais no programa Esporte por Esporte. No próximo dia 14, o Santos Futebol Clube completa 101 anos. E para celebrar a data, a Associação Santos Sempre Santos reuniu amigos para diversas homenagens. O encontro dos torcedores e conselheiros do clube aconteceu numa pizzaria em Santos. Para nós santistas é uma honra, poder ter todos esses santistas juntos aqui, né? Essa homenagem que nós prestamos ao clube, ela é mais do que merecida. O evento homenageou grandes nomes que representam o Santos Futebol Clube em diversas áreas. Na política, o deputado estadual Luciano Batista. No futebol, o ex-jogador e treinador da base do Peixe, Narciso. E na comunicação, o apresentador do programa Esporte por Esporte da Santa Cecília TV, Armando Gomes. Estou muito orgulhoso de receber essa homenagem e ser lembrado entre tantos milhares de santistas, ser um dos 4 homenageados dessa noite. Toda a homenagem que a gente recebe do Santos é um reconhecimento pelo aquilo que você demonstrou o trabalho pelo clube, né? Quem é que não gosta de ser homenageado? Quem é que não gosta de receber uma medalha, um troféu? Eu adoro isso. Se Deus me der vida e saúde, vou receber até o fim da vida, né? Foi lançado ontem à noite em Santos o livro O Muro, do artista plástico Paulo Consentino. São mais de 200 fotografias que mostram os detalhes e bastidores da pintura do muro do Centro de Treinamento do Santos Futebol Clube. O espaço de 3.500 metros quadrados começou a ser pintado em 2011 e terminou no aniversário do centenário do clube. E para complementar a arte, o livro chamado O Muro foi lançado na noite de ontem. É um desdobramento de um projeto de arte com outro projeto de arte. Esse livro ele tem o cunho totalmente artístico. Ele não é um documento do muro, ele não é um livro didático, mas ele é um documento do momento que foi a pintura do muro. O mural do CT Rei Pelé retrata década a década a história dos 100 anos do Peixe. São pinturas dos principais craques do clube, nas tradicionais cores preto e branco. Para tudo ficar pronto no prazo, o artista plástico contou com o apoio de uma equipe formada por diversos santistas. É um divisor de águas profissional, é um trabalho muito grande
que durou muito tempo, que envolveu muita gente, que teve uma repercussão muito grande. E é uma realização de um sonho, porque eu idealizei isso como uma homenagem ao Santos. Sou torcedor fanático do Santos, então eu queria fazer uma homenagem ao meu time. Então aquilo é uma homenagem de um torcedor. No livro, o prefácio foi escrito pelo craque da camisa 11 do Peixe, o Neymar. As fotos foram tiradas pela dupla Eduardo Virtuoso e Isabel Carvalhães. Ambos se revezaram durante todos os dias de pintura. Foi um trabalho bem prazeroso, porque a gente pôde acompanhar a evolução do muro. A gente viu esse muro em branco, sendo até emmaçado, né? Pintado de branco para ser transformado nessa obra de arte. Um momento histórico para o clube e a gente ficou bem contente com esse resultado. Foram 18 meses fotografando a pintura do muro que homenageou o centenário do Santos Futebol Clube. E depois de tantos cliques, o difícil foi selecionar os melhores retratos. Foi um período muito longo, você adora uma foto e o tempo passa, você já não gosta tanto, vem uma outra que você gosta mais do que essa, mas na verdade a outra também não perdeu o valor dela e a gente levou um tempinho para definir quais seriam as fotos da exposição. O livro custa R$ 49,90 e pode ser encontrado nas principais livrarias da região. Artes visuais e poesia na mostra de Inês Moretti. Você pode conferir os trabalhos da artista plástica na Galeria da Unisanta até o próximo dia 19. Pinturas que expressam liberdade e retratam o universo do ser humano na busca por sua verdadeira natureza. Essas são as inspirações de Inês Moretti. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded. A exposição Caminhos da Alma conta com 30 obras feitas em tinta acrílica sobre tela. A variedade de cores, principalmente os tons fortes, predomina no trabalho de Inês. Além disso, a mostra traz também poemas escritos pela artista. As poesias nascem, fluem naturalmente e todas essas poesias, elas nasceram conforme os quadros, conforme eu ia pintando, ia surgindo a poesia imediatamente, em conjunto com o quadro. A artista plástica se orgulha em voltar para a Unisanta e mostrar que todo aprendizado valeu a pena. Eu estou muito feliz por esse momento, muito feliz. É muito gratificante para os professores ver os alunos terem essa evolução, essa firmeza profissional, né? Porque é muito difícil a vida de artista. E ela realmente optou por isso. A Galeria de Arte fica na Rua Oswaldo Cruz 277, no Boqueirão. E a seguir, pesquisa do NESE revela perfil do turista de Santos. Os detalhes em 2 minutos, não saia daí. Até já. O morador do interior de São Paulo já conhece Santos e fica de 3 a 7 dias na cidade. Tem entre 26 e 35 anos e renda familiar de 1 a 5 salários mínimos. Este é o perfil do turista que visita o município a lazer durante o verão, segundo o levantamento feito pelo Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos da Universidade de Santa Cecília. Para comentar a pesquisa, nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Turismo da cidade, Luiz Dias Guimarães. Luiz, boa noite, obrigado mais uma vez por participar conosco aqui do Caderno Regional. Foram entrevistados 402 turistas, é isso? Exato. Essa pesquisa? É. Já havia sido feita uma pesquisa no ano passado? Já. A Secretaria de Turismo tem feito essa pesquisa já há alguns anos e o objetivo dela não é analisar especificamente o turista que esteja na cidade no carnaval, mas é apenas aproveitar um momento para acompanhar o perfil do turista na cidade numa época de verão. O que se pode aferir? Quais são as diferenças? Se é que houve alguma diferença em relação à pesquisa anterior, Luiz? Houve sim, entendeu?
Eu acho que o dado mais importante é essa mudança no perfil do turista, que vem sendo gradual e se notabilizou muito neste ano. Nós estamos recebendo um turista de maior poder aquisitivo, que gasta mais na cidade, que permanece mais na cidade, e um detalhe interessante, que curte mais a cidade como um todo. Apenas 21% dos turistas disseram que vieram pela praia, por causa da praia. Portanto, cada vez mais, o nosso visitante, ele enxerga a cidade de uma forma diferenciada. Quer dizer, já não vê mais Santos como simplesmente um destino balneário, mas sim como uma cidade, um destino que, pelo conjunto da sua infraestrutura, dos seus equipamentos, das suas atrações, se torna um destino sedutor. Mas a praia ainda é o cartão postal, né? Não dá para a gente tentar fugir disso também, não, né? De jeito nenhum, isso daí é a essência da cidade, assim como o Porto é a essência da cidade, como o café foi a história da cidade, mas é importante você perceber que Santos deixa de concorrer com cidades do litoral que funcionam basicamente às custas do veraneio, do veranista, né, para receber um turista que busca uma cidade de porte médio ou porte grande com atrações diversificadas. Isso daí reforça muito a nossa política atual de turismo, que está expressa no slogan Santos para viver o ano todo. O que nós queremos e precisamos é um turista que venha em qualquer momento do ano, independente de fazer sol ou de ir à praia, mas que possa ir num shopping, possa jantar bem, possa assistir uma boa peça de teatro. E isso daí essa pesquisa mostrou. Os equipamentos, os serviços da cidade foram muito bem avaliados. Ainda é muito difícil levar o turista para o centro da cidade para conhecer o centro histórico, secretário? Não. Porque os prédios mais antigos, vamos chamar assim, que fazem parte da história, estão, obviamente, lá no centro da cidade, no centro histórico, com monumentos importantíssimos, com prédios importantíssimos. Ainda é muito difícil convencer as pessoas a se deslocarem até o centro da cidade? Não é, Irineu. De uns anos para cá, o centro histórico ele foi descoberto, né? E é um mega equipamento turístico. Agora, de fato, neste último ano, nós observamos uma queda na visitação ao centro histórico. Isso nos deixou preocupados e mostrou a necessidade de nós darmos uma ativação, fazemos uma ativação aí nas melhorias do centro histórico, realmente para que ele esteja em plenas condições de estar recebendo o visitante. Isso é oferecido para o turista? Eu falo isso pelo seguinte: se você faz viagens aqui, turismo interno, né, para o Nordeste ou para qualquer lugar que seja, nos hotéis, por exemplo, sempre existe lá aqueles passeios que são oferecidos para os turistas, inclusive para conhecer centros históricos, porque muitas cidades também do Nordeste, o principal atrativo são as praias, que são, né, realmente muito bonitas também, mas também tem muita história. E esses passeios normalmente são oferecidos nos hotéis. Existe um trabalho nesse sentido também, de oferecer esses passeios para o centro histórico de Santos, para os turistas? Existe. Nós semanalmente distribuímos em todos os hotéis folheteria sobre os vários equipamentos turísticos, inclusive sobre o centro histórico. E além disso nós temos a linha Conheça Santos, que leva também até o centro. E diga-se de passagem, o bonde hoje, que é a marca turística da cidade, ele é conhecido nacionalmente, né? Agora, de fato, eu reconheço que nós precisamos dar uma incrementada ainda maior no centro histórico. O que deverá ocorrer com as obras que estamos iniciando agora, refazendo os passeios, com a inauguração, se Deus quiser, no final do ano, do Museu Pelé, né? Com novas atrações do bonde. Eu acho que nós temos toda a condição de transformar realmente o centro, não digo na principal atração turística, mas numa atração turística muito importante. Agora, nessa mesma pesquisa, a avaliação dos hotéis teve uma boa avaliação, mas os taxistas tiveram uma avaliação não muito boa. O que se fazia em relação a isso também? Os hotéis, os restaurantes, o comércio, a sinalização, a segurança, a limpeza das ruas foram muito bem avaliadas pelo turista. De fato, os táxis nem tanto. Aí há de se fazer uma ressalva que nessa época do Carnaval, você tinha um movimento muito intenso no terminal de passageiros do Concais. E muitos táxis se dirigem ao terminal do Concais. Eu acredito que isso tenha influído um pouco. De qualquer forma, do nosso plano de governo, do plano de governo do Paulo Alexandre,
regulamentar os táxis de forma a termos aí um padrão e uma qualificação melhor, até porque estamos nos preparando para a Copa do Mundo e é um serviço imprescindível. Ora, secretário, a pesquisa continua apontando, né, a praia como principal ponto de visitação, como nós já falamos aqui, 26,2%. E esse percentual vem diminuindo aí a cada ano. O Aquário Municipal ficou em segundo lugar, procurado por 20,1% dos turistas no Carnaval, seguido do Orquidário, com 10% das visitas. Locais que são considerados históricos, no entanto, tiveram baixa visitação, como a Pinacoteca Benedito Calixto, 0,3%, que é um lugar maravilhoso que, teoricamente, todos que visitam a cidade deveriam conhecer. O Monte Serrat, 3,3%, as igrejas, 1,9% e o bom turístico que o senhor citou também, 2,75%. O senhor acha que é normal isso? Não, isso daí nos obriga a divulgar ainda mais esses equipamentos, né, que são da maior importância. Porque na Pinacoteca é pior ainda, eu acho, pelo seguinte, porque é na orla, né? Mas você aí tem que cruzar com o perfil desse turista. Você observa que houve neste ano um aumento dos turistas mais jovens, né? E talvez o turista mais jovem não tenha tanto interesse por essas questões aí de patrimônio histórico, cultural, né? De qualquer forma, está dentro dessa política que eu lhe falei, de incrementarmos realmente os roteiros culturais. Que trabalho que está sendo previsto agora para se incrementar todo esse turismo e Santos será subsede da Copa, secretário? Então, aí são duas questões. Primeiro, a nossa prioridade, a prioridade de governo, é termos um calendário muito forte, muito intenso o ano todo, né? O ideal é que nós tenhamos toda semana uma atração que seja atrativa para São Paulo, para o interior de São Paulo. Nós queremos que a família venha ao longo do ano à cidade por conta de todas as atrações. Com relação à Copa do Mundo, eu tenho uma expectativa muito forte. Nós estamos sendo muito bem avaliados pela FIFA, nós estamos sendo muito bem avaliados pelas seleções que já estiveram em Santos. Aliás, Santos, no estado de São Paulo, foi uma das cidades mais visitadas já pelas seleções. Quais seleções já vieram? Vieram Inglaterra, Alemanha, Suíça, Bélgica, Grécia, México e Coreia do Sul. E nos próximos meses virão outras tantas e nós estamos fazendo um trabalho agora assim, ofensivo, no sentido de ir atrás das seleções e vender a cidade, como já fizemos, por exemplo, no caso da cidade do México. Nesse sentido, o prefeito esteve reunido há dias ainda com o Marcelo Teixeira, que é uma pessoa importantíssima nesse processo, né? Desde o primeiro momento ele sempre trabalhou por Santos como candidato à cidade base, e outras lideranças também do município estão engajadas nesse esforço. Eu não tenho dúvida de que nós teremos uma seleção, mas eu volto a dizer, tão importante quanto termos uma seleção é estarmos preparados para o fluxo de turistas estrangeiros que estarão nesse período passando aqui pela cidade. A população está preparada para isso também, secretário? A população, ela vê isso com bons olhos, mas eu reconheço que nós temos a necessidade de que haja uma conscientização mais efetiva. Para você ter uma ideia, alguns cursos de inglês que foram oferecidos aí pelo Sindicato do Comércio Varejista, pelo Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, não tiveram adesão, não tiveram procura. Eu acho que é muito importante que as pessoas aproveitem essa preparação para a Copa para se qualificarem, para ganharem aí um upgrade, né, na sua capacitação profissional. Isso daí abre horizontes, abre a cabeça para o mundo. É fundamental você ter um segundo idioma, né? Isso daí é o grande legado da Copa. Não é o evento da Copa em si, mas é nós galgarmos um patamar maior para nos tornarmos um destino turístico efetivamente de primeiro mundo. Eu acho que isso daí é um esforço que todos têm que participar, porque beneficia todo mundo. Vai ser um cartão de visitas, né, secretário? Quer dizer, esses turistas estrangeiros que porventura venham conhecer a cidade, posteriormente poderão retornar, desde que tenham um atendimento no nível que se espera e que se tenha, não é? Hotéis, restaurantes, taxistas, mais uma vez, é importante realmente isso. Inclusive no âmbito da prefeitura, nós estamos aí elaborando um projeto, vamos fazer uma capacitação intensiva para os servidores municipais que interagem com o público. Agentes de trânsito, guardas municipais, atendentes de pronto-socorros, porque é fundamental, como você bem disse, esse padrão de atendimento. Você aqui com o secretário Luiz Dias Guimarães, secretário de Turismo de Santos. Secretário, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Caderno Regional e uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Uma boa noite para todos e até amanhã. Tchau.